Porque assim, na TV ele estava alcançando, os Trapalhões alcançava índices absurdos. Que números você tem? Gente que estima, alguns cálculos falam em 90 pontos de Ibope. Porque era meio que uma atração. Cara, antes é a atração que joga pro show de calor. A gente não tem ideia disso, porque hoje a audiência está totalmente fragmentada. Exatamente. Hoje tem internet, tem canal, streaming, tem tudo. Antigamente o pessoal ficava na televisão. E o Globo, né? Esses números, o que é complicado é que muitos desses números são chutômetros, tá? Assim, a medida que se faz desse cálculo é porque você tinha uma faixa enorme do Brasil ligado nas televisões, sintonizados no programa. Então, assim, já aviso logo que esses números são relativos, tá, galera? Assim, acho que é importante isso, porque esses números já são até porque novas quantificações estão sendo feitas, então é preciso tomar cuidado com esses números. A Globo, eu trabalhei 10 anos lá, fala nesse número. Então por isso que eu tô te trazendo. E muitas vezes a própria Globo dá outro número, porque estão descobrindo outras medidas para olhar o passado. Mas era uma audiência absurda. Absurda. O que eu posso te dizer é o seguinte: o Renato, embora ele vire o palco que o transforma no palhaço, o picadeiro que o transforma no palhaço, seja a televisão, lá na década de 60, o motor de desejo dele primeiro é o cinema. O Renato é um bicho cinéfilo, ele ama o cinema, ele queria fazer cinema. Entendeu? Ele tem esse objetivo. Porque tinha um laser incentivo antigamente, você tinha que bancar o filme. Como se fazia cinema naquela época? Então, o que acontece? Eu acho que primeiro a gente precisa entender o momento que o Renato entra no cinema, que é ainda na década de 60. A gente tá falando. Ele tá completando 60 anos de cinema, 65. Assim, eu vou te responder mais teoricamente, mas só falar uma coisa que você tinha perguntado de números antes. As estatísticas mais oficiais, inclui aí Ancine, o portal Filme B e outras quantificações, arriscam que os filmes do Renato somados totalizam entre 130 e 170 milhões. Por que esse gap de 40? Porque essas aferições de valor, elas são muito irregulares, porque a gente está trabalhando numa época pré-anos 90, onde você não tinha roletas eletrônicas. Muitas pessoas faziam o seguinte: você ia ao cinema, tinha um borderô, você vendia o ingresso, dava o ingresso para a pessoa, o cara anotava o ingresso. Muita gente não anotava e embolsava aquilo. Só para você entender uma coisa, um filme que é um fenômeno bem anterior ao Renato, O Ébrio, um filme da década de 40, 46. Esse filme, oficialmente, ele vendeu 8 milhões de ingressos. Extraoficialmente, ele deve ter vendido 20, se bobear. Foi visto pelo Brasil inteiro. 20 eu tô exagerando, mas ele vendeu muito ingresso. Então, assim, esses números eles não são... Era uma época que o cinema era muito popular, né? Todo mundo ia. Embora você tivesse televisão, o cinema... Existia, inclusive, o slogan: o cinema é a maior diversão. O que eu acho que aí é importante a gente... E o Renato passa por épocas diferentes, né? Isso é importante. Porque ele começa em 65, ele faz o último filme dele em 2024. Nossa. Né? Então, isso é importante. O último longa como protagonista em 2017, né? Que é os Saltimbancos Trapalhões rumo a Hollywood, do João Daniel de Komirov, e depois ele volta lá no Príncipe Lu. Cara, assim, eu acho que é importante todo mundo entender isso, assim, pelo menos a gente conversar isso, assim. O Brasil vivia uma euforia popular gigantesca, mais ou menos entre 1934 e 1962, que é o período das comédias carnavalescas, as chamadas chanchadas, que se estabelecem como um filão milionário, muito emulando um esquema de rádio, um esquema de crônica e um esquema de circo. Você tem um palhaço, você tem uma factualidade, você tem música. Esse é do Saltimbancos? Esse é o mais recente. Esse é o Saltimbancos, que a Livinha faz. Esse é de 2017. Que filme divertidíssimo, aliás. Voltando aqui. No início dos anos 60, em uma resposta a uma exigência do próprio espírito do tempo, do estado de coisas que a gente está vivendo, de todas as transformações do mundo, o cinema brasileiro se engaja numa nova forma de produzir narrativas audiovisuais que a gente chama de cinema novo. Que é uma faixa
que você pode, de uma certa maneira, encaixar entre 62, Os Cafajestes, 5 vezes Favela, e 69, Macunaíma, com puxadinho em 70, que é o Pindorama do Arnaldo Jabor, em que você traz várias vozes autorais, Glauber Rocha, Carlos Diegues, que nos deixou esse ano, enfim, Joaquim Pedro de Andrade, Rui Guerra, Nelson Pereira dos Santos, pensando, Leon Risman, enfim, pensando uma maneira de construir um cinema que seja um instrumento de revolução. Renovar a história, renovar a política, renovar o país, renovando a cultura. É um cinema revolucionário, de mudança, de levante. Nesse cenário em que o cinema brasileiro começa a ser visto e premiado no exterior, Vidas Secas ganha prêmio em Cannes, Os Fuzis ganha Urso de Prata no Festival de Berlim, o Joaquim Pedro viaja com seus filmes para Croazete, enfim, grandes festivais do mundo. Karlov Vary, em terreno tcheco, presta atenção no nosso cinema, faz retrospectivas lá. Roma leva Paulo César Sarraceni. Você tem muitos países da Europa, principalmente, olhando uma maneira de fazer um cinema político, engajado, que conversa com um formato europeu que vem da Nouvelle Vague, do novo cinema italiano, do novo cinema polonês, e conversa com as novas estéticas da própria América Hispânica, da Argentina, da Bolívia, do Chile, Miguel Litín, Jorge Sanginés, Fernando Solanas, uma galera repensando politicamente o cinema. O Renato, que já estava fazendo televisão, tem uma chance de fazer filmes com a popularidade que traz da TV, com a popularidade dos Adoráveis Trapalhões, com a popularidade dos Insociáveis, e começa a fazer participações e começa a fazer filmes já como protagonista, Dois na Lona, junto com o Ted Bamarino, enfim. Ele começa a fazer uma série de filmes até que ele consegue ganhar com a crescente popularidade dele na televisão e o bom resultado desses filmes iniciais, a chance de assumir um protagonismo dos filmes, levando o Dedé consigo e fazendo algo que talvez seja um dos maiores acertos do teu pai, que é o seguinte: ele resolve pegar grandes motes da literatura universal, da aventura universal, Simba, Robin Hood, as fábulas de Andersen, e principalmente Charles Dickens. Ele é o principal tradutor do Dickens para o cinema brasileiro. Não por acaso... Adão e Vagabundo é de que ano? A gente tá falando os Vagabundos Trapalhões. É o Vagabundo Trapalhões. Isso já é a fase da década de 80. É o desenho. Esse eu vi também no cinema. Então, esse já é uma fase da década de 80 e que tem uma das melhores trilhas, que é o James Bond lá. Esse filme é demais, cara. É dilacerante. É Vagabundo Trapalhão. Os Vagabundos Trapalhões. Vê se acha o cartaz, porque eu vou lembrar bastante. E assim, Livinho e Vilela, assim, acho que uma coisa que é importante, o Renato ele começa a apresentar ou reapresentar essas grandes narrativas literárias, fabulares, para novas gerações. Assim, quando é que você viu, você chegou a ver os filmes do teu pai? Todos, assim. todos. Você lembra algum que tenha te chamado mais atenção? Eu vou fazer essa minha pergunta por dois aí. Os Vagabundos Trapalhões, e só deixar claro que o cara que fazia os cartazes dos filmes, dos pôsteres, né, o Benício era um amigo meu que já se foi. Cara, que ele também é muito responsável por esse imaginário também, porque os pôsteres dos filmes dos Trapalhões eram incríveis, cara, eram todos a guache feito com tinta. Então é muito bom. A cultura cartazista do cinema brasileiro é muito... Com Ziraldo e com Benício é muito... O Ziraldo fez muitos cartazes. De vários diretores, de vários... Mas tava te perguntando, você lembra, assim? Quando... O que eu sempre gostei mais foi o Saltimbancos, porque, enfim, as músicas eram... Nossa... Enfim, que é e poder fazer... Sucesso, né? Exato, e poder fazer o filme de novo, assim... É a primeira vez que eu faço, né, o Saltimbancos. Mas, poxa, poder estar ali fazendo uma releitura, né? E eu gosto daquele dos monstros, que eu sempre esqueço o nome. O Incrível Monstro Trapalhão? Ou Os Monstros Trapalhão? Na Terra dos Monstros. Pronto, é porque são 50, né, filmes. Então, é muita coisa, é muita coisa. Cara, é muito filme.